Recebemos hoje para um bate-papo Luiz Marra, médico e autor de 2 livros. Luiz fará no próximo dia 20, aqui na Livraria Francesa, a leitura dramática de Raízes do Romantismo, de Isaias Berlin. Qual sua expectativa para a leitura do ensaio de Berlin? A minha expectativa para a leitura de um ensaio da importância que é esse ensaio sobre o romantismo é que o romantismo é muito mal compreendido. Isso aí eu conheço desde que eu estudei romantismo na escola, em contato com os meus amigos, na minha carreira até literária. Eu acho que o romantismo é muito equivocado, é muito mal compreendido, né? E o romantismo não é apenas uma escola que teve um início e teve um fim. Não houve nem escola romântica. O romantismo é um estado de espírito, é um arquétipo. A gente pode até falar num arquétipo. É algo muito abrangente e que está presente hoje, como esteve presente também em outras épocas. Então, a minha expectativa é que essa leitura dramática, ela provoque, ela abra o debate, ela instigue as pessoas, porque é um texto que realmente é um texto em obra aberta, é um texto que convida o leitor a continuar repensando tudo aquilo. Quer dizer, tudo aquilo que você fazia ideia do romantismo não é exatamente aquilo que você fazia ideia do romantismo. É um pouco mais, e sempre um pouco mais. Mesmo aquilo que era contraditório ao romantismo, que não seria romantismo, em determinadas circunstâncias pode também ser romantismo. Então existem muitas opiniões divergentes e toda essa divergência pode ser convergida também dentro do fenômeno romântico. Então a expectativa justamente é de uma provocação e também de fazer uma leitura agradável, com um pouco de dramatização, para que as pessoas saiam dali e queiram continuar pensando, e não consumindo apenas uma palestra ou uma aula. Não se trata de uma aula. É uma expectativa um pouco grande, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco maior no sentido dessa provocação. Eu acho que seria mais ou menos isso. Como surgiu a ideia da leitura dramática desse texto? Bom, existem aí 2 questões. Como surgiu a ideia de leituras dramáticas e como surgiu a ideia de leituras dramáticas especificamente das raízes do romantismo. Eu há muito tempo tenho feito leituras dramáticas. Eu sou entusiasta de leitura dramática. Por quê? Porque eu acho que o livro, né, o livro está cada vez mais desconhecido. Hoje em dia a gente tem uma quantidade absurda de livros à disposição. A gente tem mídia, a gente tem internet, a gente tem bibliotecas, essa acessibilidade aos livros. Mas quando a gente vê o livro fica lá, permanece na obscuridade, sem que as pessoas leiam, vejam, enxerguem. Então, a cada vez mais é importante a gente fazer uma mediação da obra, tornar aquela obra viva. E uma forma de tornar uma obra viva é fazer uma leitura dramática. Isso não significa necessariamente uma leitura com personagens, como se fosse uma peça de teatro, nada disso. É simplesmente uma vida que a gente coloca, e quem tem experiência com teatro consegue pôr essa vida na modulação da voz, um pouquinho de jogo de corpo, fazendo alguns comentários paralelos, e o livro sai da obscuridade ali do papel e se torna algo vivo. Essa é a primeira questão. Agora, como surgiu a ideia particularmente de fazer uma leitura dramática das raízes do romantismo do Isaias Berlin? Eu li alguma coisa, se eu não me engano, eu acho que foi a Fernanda Torres que escreveu um artigo na Folha sobre esse livro e falou maravilhas, né? Isso que pirou em cima disso. E teve mais gente também que escreve bem aí, que é jornalista e que escreveu, eu não me lembro quem foi,
e que também diz que achou fantástico, achou uma viagem, né? Uma grande viagem, e que esse livro teria ajudado essa pessoa a entender melhor o romantismo, e que o romantismo é bem mais fascinante, mais interessante do que parecia. Bom, isso eu já tinha ouvido falar alguma coisa sobre o Isaiah Berlin, mas nunca conheci profundamente a obra dele. Eu tinha só algumas informações a respeito da importância dele, da biografia, só isso. Aí eu resolvi ler o livro, né? Eu li o livro em português e eu achei o livro extraordinário, né? E é um livro que tem uma peculiaridade, é que ele surgiu, na verdade, a partir de uma transcrição das palestras que ele deu em Washington, se não me engano, em 1965. Foram 5 palestras sobre o romantismo. Alguém gravou todas essas palestras e depois, a partir dessas gravações, é que foi escrito o livro. Eu não sei se tem alguma imprecisão nisso que eu estou falando, mas parece que foi isso que ocorreu. Então não é um livro com aquele ranço acadêmico, não é um livro, não é uma história do romantismo, nada disso. Ele é vivo, e eu senti isso. Eu comecei a ler o livro alto. Eu gosto muito de fazer leitura alto, porque aí eu sinto melhor a obra. E aí eu pensei, não, isso aí é excelente, eu posso vestir a camisa do Isaiah Berlin e tentar falar como ele, né? Esposando as ideias dele, né? Eu não assino embaixo em tudo que ele escreve, mas isso não importa, eu quero entrar no personagem, eu quero me sentir ele, como se ele estivesse em Washington fazendo essas palestras. Então eu li novamente e cheguei à conclusão de que fazer uma leitura dramática da obra inteira seria inviável, ninguém ia aguentar, né? Mesmo que o livro seja curto, essa leitura do livro inteiro duraria mais ou menos umas 4 horas, 4 horas e meia. Não dá. Então, como fazer? Bom, eu costumo, quando eu risco muito os meus livros, né? Eu risco, sublinho, pinto, vejo o que tem de importante e depois eu volto a reler os livros. Isso eu faço com muitas obras. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aí o filé, né? La crème de la crème, o que tem de melhor. Realmente, você consegue, dá para diminuir bastante, dá para resumir, né, sem macular nada, sem omitir aspectos interessantes e fundamentais, sem incorrer assim no problema do conceito do romantismo e sem também dificultar o leitor quanto à complexidade do tema do romantismo. Em outros termos, tem muito ruído. Eu acho que tem muita coisa que pode ser dispensada. Então eu fiz esse resumo. Eu fui riscando tudo, pintando tudo, né? E depois eu li em casa, eu gravei essa leitura e eu percebi que se eu lesse tudo aquilo que eu selecionei, dariam 3 horas, cerca de 3 horas de leitura. Bom, aí, então acho que a ideia é essa. Vamos fazer 3 leituras, de 1 hora cada uma, né? A primeira parte, a segunda parte e a terceira, que é a conclusão, né? E cada uma das leituras seguida de um debate, de uma conversa em que as pessoas possam falar o que elas pensam do romantismo, eu também possa falar o que eu penso do romantismo, as minhas experiências com o romantismo, além daquilo que o Isaiah Berlin diz lá e que é realmente fascinante. Então, em linhas gerais, foi dessa maneira que eu cheguei a essa leitura e propus, né, fazer essa leitura, que eu acho que vai dar muito certo. Com certeza as pessoas vão ficar bem oriçadas e não vão esperar certas conclusões, certas ideias que elas talvez nunca ouviram falar sobre o romantismo. Eu mesmo, que já estudei isso na escola, eu já li autores românticos, eu não tinha ideia. Um outro assunto interessante que me levou também a querer fazer a leitura dramática é o fato
que eu trabalho com adicção, com dependentes de droga. E eu sou fascinado pelo assunto droga e adicção. E é um assunto que tem uma interface muito importante com a literatura, né? Não só pelo fato de que muitos escritores famosos bebiam, usavam droga, e a gente sabe muito bem da importância disso na literatura, mas a própria adicção, quer dizer, aquela busca do dependente por um prazer que ele quer que se repita sempre, algo infinito, digamos, o pote de ouro no final do arco-íris, né, usando essa metáfora, essa busca do adicto que se torna uma monotonia de repetição e ao mesmo tempo o seu próprio inferno muitas vezes, porque quando ele entra no sofrimento, ele se torna um personagem romântico, né? Eu descobri isso de uma maneira muito curiosa. Eu estava lendo a classificação mais convencional das drogas psicoativas. A classificação mais convencional, ela diz que as drogas psicoativas são divididas em drogas excitantes, depressoras e drogas que alteram, digamos, o padrão, quer dizer, elas perturbam. Então você tem as perturbadoras, as excitantes e as depressoras. Excitante, um exemplo clássico seria a cocaína, né? Que excita, a pessoa fica agitada, fica elétrica. A depressora, a gente pode chamar o álcool seria os barbitúricos, são o ópio, né? A morfina é depressora. E aquelas que alteram o padrão, aquelas perturbadoras, nós temos, no caso da maconha, do THC, a gente tem os alucinógenos, o LSD, a mescalina, enfim. São aquelas viagens, assim, não existe nem depressão e nem excitação, e sim perturbação. Aí eu estava lendo um livro sobre o romantismo, eu acho que eu me esqueci do nome do autor agora, Domício Proença, Domício, né? Proença, acho que é Domício Proença. É um livro muito bem escritinho sobre literatura brasileira. E aí ele ele elenca assim as características gerais do romantismo. E são inúmeras, né? Digamos umas 20 ou 30, que são todas as características do romantismo. Aí eu notei uma coisa interessante, eu posso fazer uma divisão dessas características do romantismo em 3. As excitantes, as depressoras e as perturbadoras. Exatamente como é feito com as drogas psicoativas. Isso me levou a uma hipótese, uma suposição, a uma viagem, de que, afinal de contas, a droga-adicção pode ser vista também como um fenômeno romântico. Quer dizer, o adicto, ele mesmo que ele não tenha a mínima ideia do que seja romantismo, mas ele se comporta, de certa forma, como um romântico. Então isso deu mais gás, né? Deu muito mais vontade de fazer essa leitura dramática e para mostrar tudo isso para as pessoas. Se ao invés da Inglaterra, Isaias Berlin se refugiasse na França, você acha que haveria, por parte do filósofo, uma outra forma de pensar? Bom, para ser bem sincero, eu acho que não haveria nenhuma modificação radical na forma de pensamento dele. Então eu vou tomar por base o fato de que ele, como um judeu que provavelmente não seguiu muito a ortodoxia judaica, como muitos outros judeus, ele nasceu em Riga, né, na Letônia. Ele, aos 6 anos, ele foi para a Rússia, para Petrogrado. Ele foi uma testemunha da Revolução Russa em 17, embora fosse criança. E aí ele já era rapaz quando ele foi para a Inglaterra com a família. E se estabeleceu praticamente pelo resto da vida na Inglaterra. Então o Isaias Berlin já era uma pessoa formada, já tinha... Eu acredito que uma pessoa aos 18, 19, 20 anos já esteja formada quanto a seu Weltanschauung, aquela visão de vida, aquela visão. Provavelmente ele já era um rebelde, embora não radical, mas já estaria formado. Aí ele foi para a Inglaterra.
Ele foi para a Inglaterra. A Inglaterra tem uma tradição muito marcante de liberalismo e o Berlin é conhecido como um filósofo do liberalismo, e isso não é xingamento, porque hoje em dia a gente precisa tomar cuidado com liberalismo, neoliberalismo. Não, é um liberalismo que tem um pouco a ver com a Inglaterra. E os ingleses são muito como se diz, eles cultivam muito esse tipo de liberalismo. E realmente a Inglaterra é um país onde você tem uma liberdade muito grande de pensamento, né? As perseguições aos pensadores na Inglaterra são muito pequenas em relação, por exemplo, à Alemanha, em relação à Rússia, né? Então ela foi a pátria de muitos pensadores geniais. Não é à toa que Marx, né, que não era nada liberal, não era um pensador liberalista, Marx foi buscar refúgio aonde? Foi na Inglaterra, onde ele viveu os últimos anos. Então, e Marx escreveu o Capital. Eu acho que o Capital foi escrito lá e não na Alemanha. Então, se o Berlin tivesse ido para Paris, para Sorbonne, em vez de ir para Oxford, pode ser que algumas das suas ideias tivessem sido modificadas. Assim, eu acho que teria havido mais uma adaptação à cultura francesa do que uma modificação assim radical. Eu não acho que ele fugiria dessa, porque para mim a marca do Isaiah Berlin é essa busca da universalidade, das ideias multifacetadas, quer dizer, essa relativização dos valores. Ele acreditava que os valores são criados pelas pessoas, e esse conflito de valores é inerente, não tem como escapar disso. Quer dizer, então, esse pensador que foi conhecido como um grande prosador, como um grande conferencista, como um homem de múltiplas ideias, ele teria sido assim na França como ele foi na Inglaterra. Agora, se ele tivesse ficado na Rússia o tempo todo e vivesse na Rússia comunista, aí eu não sei, aí ele, sei lá, poderia ter sofrido perseguições, quem sabe o stalinismo tivesse deixado ele vivo. Isso aí é uma cogitação aí que eu posso fazer. Ou se tivesse ficado na Alemanha na época do nazismo, também poderia terminar tristemente no campo de concentração. Mas na Inglaterra ele encontrou essa liberdade que ele também conheceria se ele fosse para a França ou para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também acolheu muita gente incrível, muita gente importante. E isso não tem nada a ver com a caretice dos Estados Unidos, com esse lado feio dos Estados Unidos. Tem um lado muito bom, que permite essa liberdade de pensamento. Então é isso, eu não tenho uma resposta pronta para isso, é impossível, né? Como se ele teria sido diferente, não sei, mas é apenas uma viagem, um devaneio, né, a respeito das ideias do Isaiah Berlin. Você também é médico, com uma trajetória profissional na periferia paulistana, e de certa forma seus 2 livros documentam sua experiência. Você pode nos dizer quando a sociedade brasileira vai encarar de frente seus problemas mais básicos? Uma pergunta muito difícil. Quando a sociedade brasileira vai encarar de frente os seus problemas mais básicos? Eu acho que agora nós estamos vivendo um momento difícil do Brasil. A gente está vivendo uma crise, é uma crise política, uma crise econômica, enfim, a todos os níveis. E não é nada difícil demonstrar isso. O que eu vejo é que esses problemas mais básicos não estão sendo encarados, né? E está havendo uma dificuldade muito grande, está se protelando encarar realmente esses problemas. Isso é uma crítica que eu faço tanto à direita, né? a direita, essa direita que está no poder, com a parte da esquerda também, que também não está enxergando a melhor maneira de encarar os problemas mais básicos. Mas isso é um outro assunto, obviamente, não é o caso daqui. Eu vou falar um pouco da minha experiência na periferia. Eu já tenho, acho que quase 20 anos, né, de vivência na periferia, zona leste de São Paulo, onde eu nunca morei, mas onde eu sempre trabalhei.
E os primeiros dois livros, que é o Coletivo Aleatório e o Diário do Maia, foram escritos a partir dessas vivências na Zona Leste. Não tanto assim na psiquiatria, mas mais como médico mesmo, como médico de família. Eu fui médico de família em São Miguel Paulista, onde eu conheci muito problema do narcotráfico, onde eu comecei a entender melhor a complexidade do narcotráfico, e que é muito diferente dos chavões que aparecem na mídia. Enfim, esses dois primeiros livros, eles não surgiram dentro da ótica psiquiátrica e nem do tratamento aos transtornos mentais, e sim muito mais de vivências, tanto nos consultórios, em atendimentos, quanto também de pessoas que eu conheço e que moram na Zona Leste, que me propiciaram esse material todo para esses livros. Agora, depois que eu comecei a trabalhar com dependentes, eu fui me tornando psiquiatra. Na verdade, eu sou de formação mais médico de família e eu fiz uma formação em medicina geral e comunitária. Mas os vários anos de experiência tratando de dependentes em CAPS, por exemplo, me dão uma bagagem, um conhecimento dessa área. Então agora eu estou agindo muito mais como psiquiatra. O último livro, que é o Crônicas do Crack, que vai ser lançado agora em julho pela editora Edra, ele reflete essa vivência. São crônicas, todas baseadas em pessoas reais, em pessoas que eu conheci, que eu atendi e que me contaram histórias impressionantes. Desde as mais sublimes, poéticas, até as mais chocantes e horripilantes. E eu peguei esse material, transformei em crônicas com um mínimo de ficção. Em alguns momentos eu ficcionalizo um pouquinho, mas é muito pouca coisa. Mas depois de cada crônica existe uma espécie de making of, que é um texto em que eu discuto o caso, como eu cheguei naquela pessoa, como eu o encontrei, eu discuto o diagnóstico, eu discuto essa questão psiquiátrica e até discussões filosóficas. Então, voltando a falar do meu trabalho, o meu trabalho com adictos é um trabalho que se propõe, a princípio, questionar um pouco. Em primeiro lugar, eu vou ser bem sincero, o modelo médico. Eu sou médico, mas eu critico o modelo médico e o reducionismo do modelo médico a achar que o problema das drogas é apenas uma doença. Então, as pessoas são doentes e, sendo doentes, elas têm que ser tratadas por médicos e elas têm que tomar remédio. E nada mais longe da verdade, né? Porque muitas pessoas que têm problemas com drogas não são doentes. São pessoas que têm problemas com drogas. São pessoas que sofrem por causa do desejo. E desejo é universal, é inerente a todo mundo. Então, todos nós nos vemos às voltas com o desejo. Agora, uma pessoa que usa uma droga e que busca, que nem um romântico, tem aquela busca romântica do pote de ouro no final do arco-íris, ele pode vir a tornar-se muito doente. Por exemplo, no caso do alcoólatra, que por causa de uma intoxicação profunda acaba morrendo de consequências do alcoolismo, ou então um indivíduo que morre aí de uma overdose de cocaína ou de crack. Mas isso não quer dizer que a questão da droga ela possa ser apreendida, ela possa ser circunscrita ao domínio da medicina e apenas da medicina. Então eu acho que esse é um dos problemas muito sérios que a gente vive hoje nessa área e em outras áreas também no Brasil. Quer dizer, cada um quer pegar aquele problema e ignorar todas as outras verdades que existem sobre aquilo. Então você tem, por exemplo, no caso da drogadicção, aqueles que acreditam que a saída é religiosa. Então tem que se entregar a Deus, um poder superior, que é o caso do NA e do AA, e somente uma força superior de ordem divina é capaz de curar você de uma doença incurável, que então é um paradoxo.
só que como ficam os agnósticos, os ateus, eles não podem ser curados, porque se eles não acreditam em Deus, eles não podem ser curados por uma força superior. Então tenta-se monopolizar tudo, né, dentro da visão religiosa. Esse é o outro reduto que também cai nesse reducionismo que é muito ruim. Um outro reduto que também é igualmente perigoso é o pessoal radical do social. Não existe dependência, não existe, é a mesma coisa, não existe doença mental. Não existe doença mental, o que existe é uma sociedade doente. Então não existe esquizofrênico, existem pessoas que esquizofrenizantes. A sociedade é esquizofrênica, a sociedade é louca, a sociedade é psicótica, a sociedade é drogada. Vivemos um mundo drogado, então todas as pessoas sofrem as consequências do mal supremo que existe nessa sociedade. Aí você cai, obviamente, numa teoria conspiratória, né? Afinal de contas, de onde vem esse grande mal conspiratório instalado na sociedade? É uma camarilha que colocou isso? É um grupo de pessoas? A gente cai naquela mesma baboseira que quando fizeram aquele livro ridículo, Os Protocolos dos Sábios do Sião, que é supostamente uma conspiração judaica internacional para tomar conta do mundo. Isso foi forjado pela polícia czarista na Rússia Imperial, né? E foi usado pelos nazistas para perseguir os judeus. Quer dizer, pura teoria conspiratória. Então, eu estou dizendo tudo isso, né? Parece que eu estou saindo um pouco do assunto, mas não. Lidar hoje, ser psiquiatra na periferia, ser um médico que trabalha com adictos, com pessoas que têm essa busca que é muito bonita, ela pode ser sublime. Tem pessoas muito bonitas, até moralmente elevadas, que sofrem muito, e tem aqueles que não são nada moralmente elevados. Mas quando você entra na viagem, e é preciso que você entre na viagem do adicto, que você saiba acompanhá-lo nesse processo, você tem que sair do seu reduto. Eu tenho que sair do meu reduto médico, deixar de ser um médico convencional, e aí eu uso o meu lado artístico, que eu já fiz teatro, e eu escrevo literatura, e isso ajuda bastante. Então eu estou montando agora um serviço meu, né, que isso vai ser em Atibaia, que é um espaço terapêutico para tratamento de adicção com arte. Com arte, com psicodrama, com psicodramaticidade, com mitologia grega, com filosofia e com espiritualidade laica. Né? A gente não é de nenhuma religião, mas a gente valoriza muito bem essa busca também da espiritualidade. E todo esse trabalho, né, principalmente esse trabalho agora que eu quero fazer no meu próprio espaço, tem bastante a ver com o romantismo. Eu cheguei a falar para as pessoas que vão trabalhar comigo, olha, vocês precisam ler o Isaiah Berlin, vocês precisam ler as raízes do romantismo. Vocês precisam entender como que um drogado, que um adicto, no fundo, é um romântico. Eu não estou dizendo que todos sejam românticos. Aí a gente cai em outro reducionismo. Mas muitos são românticos. Né? Tamanha é a abrangência do romantismo. Seria mais ou menos isso, tentando, né, ligar essas partes diversas. Eu estou tentando fazer um pouco que nem o Isaiah Berlin faz. Quer dizer, eu já estou me preparando para a leitura. Então ele pinça aqui, pinça ali, pinça acolá, ele junta tudo, às vezes parece que não dá para juntar e dá para juntar. Então essa abrangência que é o grande valor. E eu acho que, voltando à pergunta que foi feita, ao final da pergunta, o que a gente precisa fazer para poder olhar de frente esses problemas? Eu acho que a gente tem que ter essa humildade de não querer ter o monopólio da verdade, né? De achar que é só o meu grupo, ou é só o meu partido. Quer dizer, a gente está vivendo um momento horroroso, quer dizer, ninguém discute. Hoje no Brasil ninguém discute, é um momento adialético, antidialético. Não existe nem esquerda nem direita, ninguém discute. Quer dizer, se você é contra, você é inimigo, imediatamente. Quer dizer, é ridículo isso.
A gente vive o quê? Numa sociedade que você é coxinha, não é coxinha? Quer dizer, você é pró ou contra. Então, ou você é desse partido ou daquele partido. Se você não é petista, você automaticamente, se não votou no PT, automaticamente você é neoliberal. E aí um neoliberalismo aqui é xingamento. Então isso quer dizer que, né, que você falou, você é a favor da escravidão, da miséria e de tudo que tem de mal no mundo. Então nós estamos vivendo este momento terrível nesse país, onde o que precisa é debate decente, as pessoas ouvirem as pessoas com as quais elas discordam. Nada mais saudável do que você ouvir e valorizar aquele que discorda do seu ponto de vista. Não adianta nada, você só busca seu grupo, você só busca seu gueto, só a sua turma, né? Só a sua turma. E todo mundo repete as mesmas verdades, entre aspas. E todo mundo fica crente nas mesmas verdades. E a gente não sai do gueto. Quer dizer, o mundo guetizado, fascistoide, fascis, né? O fascismo é guetizado, é fascis, aquelas... a origem, né? Até a origem da palavra fascista. Eu acho que é um momento fascistoide que nós estamos vivendo no Brasil, inclusive até envolvendo a esquerda. Não é só a direita que é fascistoide. Tem uma parte da esquerda que está se comportando também de uma maneira fascistoide. Quer dizer, essa intolerância absurda que a gente está vivendo. Quer dizer, não se pode abrir a boca para falar nada, porque daqui a pouco é ofensa, então não se discute mais nada. Entendeu? A gente precisa discutir, a gente precisa abrir, né? Abrir e não fechar. Não é reducionismo, é uma abrangência. E aí eu acho que o Berling é um cara que contribuiu. Eu não estou aí para questionar o liberalismo dele. Eu acho que o liberalismo do Berling não tem nada a ver com o liberalismo francês, é um liberalismo mais inglês e tem a ver com uma postura progressista e não com uma ideia que nós aqui no Brasil fazemos do liberalismo como sendo reacionário. Esse liberalismo é um liberalismo progressista. Agora, pode-se discordar, eu não sou nenhum conhecedor da obra do Berling para poder fazer uma análise muito bem feita da obra dele. O que eu quero é me colocar também como ator e como médico e como psiquiatra e escritor e fazer alguma coisa que eu gosto. Então eu vou fazer essa leitura dramática colocando aquela energia, quer dizer, vestindo a camisa, como a gente fala, né? Eu vou tentar ser ele, né? O teatro é isso, né? O ator ele é o outro. Então eu vou ser o Berling. Naquele momento eu estou esposando aquelas ideias e vou tentar passar isso para o público, as pessoas que vierem aqui, né, no dia 20, né? No dia 20 desse mês. Vemos hoje uma certa decadência na formação dos profissionais de saúde. Paralelamente, o francês tem sido um pouco posto de lado no ensino médico. Podemos encontrar uma relação entre um fato e outro? Quanto à decadência no ensino médico, eu concordo. É uma decadência que precisa ser muito bem entendida, porque não é uma decadência por falta de ensino. Na verdade, tem até uma proliferação de escolas médicas no país inteiro. Quer dizer, a decadência, na minha opinião, é mais pela falta de uma formação mais humanista do médico. Certas disciplinas de humanidade seriam necessárias no currículo médico, elas não estão entrando no currículo médico. Eu digo filosofia, antropologia, sociologia. Eu acho que o médico teria que tomar contato com isso e não toma. Por outro lado, existe a questão da especialidade, né? Porque dentro da medicina o especialista é necessário, aquele que é bitolado mesmo, que só sabe aquilo e tem um domínio daquela especialidade apenas e não conhece o tal do ser humano como um todo. Só que o especialista é necessário, mas o médico, que é o generalista, é o GP na Inglaterra, o General Practitioner, que tem uma visão abrangente, esse médico é absolutamente necessário no Brasil. E nós temos uma formação muito deficiente para esse tipo de médico no Brasil.
Então, agora, quanto à língua francesa, eu não vejo nenhuma relação direta com a língua francesa. Agora, quando a gente fala na cultura francesa, que obviamente está ligada à língua francesa, o que a gente vê? A cultura francesa foi extremamente importante no Brasil em duas ocasiões, pelo menos. Na vinda do Dom João VI para cá, foi a missão francesa que chegou aqui, que fez muita coisa boa. Né? Você tem o Debré, você tem Tonnet, você tem muita gente que criou muita coisa nesse país no século XIX. E uma outra participação muito importante da cultura francesa no Brasil foi a USP. Né? Foram vários professores importantes, você tem o Roger Bastide, por exemplo, né? Você tem o Lévi-Strauss, do Triste Tropique, né? E muitos professores que participaram e que fizeram a USP. Esse ensino em que busca ensinar humanidades, busca formar, né, o estudante de uma maneira assim, digamos, mais eclética, tem um pouco a ver com a cultura francesa, tem um pouco a ver, eu acho, com um ensino segundo a cultura francesa. Então, como nós estamos em falta, né, com esse tipo de ensino, esse ensino de humanidades, então há uma relação, mas eu pontuo, a relação é muito mais com a cultura e não especificamente com a língua. Bom, a língua francesa era a língua elegante no Brasil, no século XIX, no século XX, até uma boa parte do século XX, quando ela foi substituída pelo inglês. Mas esse motivo, a substituição do inglês, não é por uma razão cultural e sim por uma conjunção de fatores econômicos e sociais, o poder da Inglaterra e depois dos Estados Unidos. Né? A emergência dos Estados Unidos, principalmente da Segunda Guerra Mundial, na época da Segunda Guerra, quando nós nos americanizamos. Né? Isso é muito conhecido. O próprio Getúlio Vargas abriu as portas aí para os americanos e nós fomos muito colonizados culturalmente pelos norte-americanos. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Né? Tem um lado do lixo todo que chega aqui e as coisas boas que também chegam. Então nós nos afastamos bastante da cultura francesa e da língua francesa. Eu acho que é uma pena, né? Eu acho que o francês poderia ser mais um pouco estimulado e mais um pouco retomado, porque a cultura francesa é muito rica e muito grande e as pessoas poderiam ter mais acesso a essa cultura. Mas o que está acontecendo aí, enfim, é mais devido a essa complexidade toda de fatores políticos e econômicos. Né? Mas voltando aí para encerrar, né? A decadência, sem dúvida nenhuma, existe. E é uma decadência até meio paradoxal, porque parece que não é decadência na medida em que o ensino agora é à distância, tem ensino à distância, e tem computação, e tem uma série de recursos, então modelos, né, feitos por computador, e acessibilidade a dados, você acessa bibliotecas com milhões de volumes, enfim, aparentemente trata-se de um avanço, mas quando a gente vai ver na prática, não é muito bem o avanço, porque muitos dos alunos ficam meio perdidos, e aí se formam, né, um médico, imagine um médico que se forma, ele não conhece o que é uma pessoa, ele não sabe o que é um ser humano, ele não sabe, ele começa a olhar para um ser humano como um bicho esquisito. Esse cara vai aprender humanidades se ele se formar depois de formado. Se ele se abrir para esse conhecimento, ler paralelamente e buscar essas experiências na vida. Aí sim, aí ele vai entender um pouco da arte médica. Mas na faculdade, não tanto. As distorções são muito grandes. Muito obrigada, Luiz. Bom, eu que agradeço, eu acho uma oportunidade como esta e espero poder contribuir
em outras ocasiões, assim que precisar. Em 2017, a Livraria Francesa celebra 70 anos de grandes leituras. Fique por dentro de nossos festejos acessando nosso site livrariafrancesa.com.br e nossas redes sociais. À la prochaine!